Era uma vez, no coração de uma pequena cidade adormecida pelo tempo, um parque de diversões abandonado. O Carrossel, outrora um palco de gargalhadas e alegria, agora jazia silencioso, suas criaturas de madeira petrificadas em um eterno passeio sem fim. Maria, uma jovem com um dom peculiar para o oculto, se viu atraída por aquele local amaldiçoado. Uma noite, enquanto explorava o parque desolado, Maria ouviu uma música fraca e distorcida, vinda do carrossel. À medida que se aproximava, as luzes do brinquedo começavam a piscar, lançando sombras fantasmagóricas no chão. Lá, entre as criaturas de madeira, estava uma menina, com o rosto pálido e olhos que pareciam capturar a luz da lua. Ela cantava uma melodia infantil, mas sua voz era carregada de uma melancolia que gelava o sangue. Maria, presa em um transe hipnótico, foi atraída para o carrossel. A música se intensificou, as criaturas de madeira começaram a se mover em um ritmo frenético, e a menina a olhava fixamente, um sorriso assustador se formando em seus lábios. A cada volta, a realidade parecia se distorcer e Maria percebeu com horror que não podia mais sair do carrossel. A melodia sombria crescia, aprisionando Maria em um ciclo de terror. Cada volta a levava mais fundo no reino do sobrenatural, um lugar onde crianças fantasmas governavam sobre brinquedos que se recusavam a morrer. Maria, agora, é apenas mais uma parte do carrossel, uma sombra aterrorizada que gira eternamente em sua melodia macabra. Varginha, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, um lugar onde a vida seguia seu curso pacata e previsível. Mas em 1996, essa calmaria foi quebrada por algo que desafiou a compreensão humana. Algo que caiu do céu, não como chuva ou raios, mas como um segredo sombrio, um eco de outra realidade. O que aconteceu em Varginha? O que as irmãs Liliane, Valquíria e Kátia viram naquela tarde? As versões divergem, os relatos se misturam, mas uma coisa é certa: o que quer que tenha aparecido ali não era deste mundo. Esta não é uma história sobre alienígenas amigáveis. Esta é uma história sobre o medo, sobre o desconhecido que se manifesta, sobre o véu que se rasga, revelando horrores que a mente humana dificilmente consegue processar. Esquecemos os contos de luzes no céu e abduções tranquilas. Mergulharemos nas sombras, nos cantos escuros da memória, nas vozes sussurrantes que ecoam daquela noite fatídica. A verdade está lá, escondida entre as falas dos moradores e os arquivos secretos. Preparem-se, pois esta é a história de Varginha, a noite dos olhos vermelhos. A tarde era quente, como de costume em Varginha. As irmãs, voltando para casa, viram algo estranho. Uma criatura agachada, próxima a um muro, pequena, com olhos vermelhos e pele marrom escura, sem cabelo, com uma cabeça grande e protuberâncias na testa. Não era um animal, não era humano, era outra coisa. O que elas viram, a descrição que deram, nunca deixaria suas mentes. A sensação de que aquilo não era natural, de que haviam testemunhado algo que não deveriam ter visto. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, como um fogo consumindo a palha seca. Alguns riam, outros tremiam de medo. E o exército, sempre presente, sempre observando, começava a se movimentar. A cidade se fechou em si mesma. Histórias estranhas começaram a surgir. Relatos de caminhões militares, de movimentações estranhas, de silêncio ensurdecedor. O medo se infiltrava nos lares, nos bares, nas ruas. O que estava acontecendo em Varginha? Onde estava o que quer que as irmãs tivessem visto? E as testemunhas? Aqueles que viram, que se aproximaram. Alguns começaram a ter pesadelos, outros perderam o sono, outros simplesmente desapareceram. Os olhos vermelhos da criatura
como brasas na escuridão, voltavam para assombrar seus sonhos. Varginha se tornava um palco onde a linha entre a realidade e o pesadelo se tornava cada vez mais tênue. Alguns tentaram investigar, desenterrar a verdade sob o verniz do sigilo militar. Mas a verdade é um monstro indomável, um labirinto de sombras e espelhos. Cada passo mais fundo revelava novas perguntas, novas ameaças. O que quer que tivesse caído em Varginha não tinha intenções amigáveis, e as autoridades faziam de tudo para esconder a verdade a qualquer custo. A noite chegou em Varginha, e com ela o verdadeiro horror. As sombras se alongavam, os sussurros se intensificavam. A cidade não estava sozinha. Havia algo lá fora, algo observando, algo esperando. Os olhos vermelhos agora brilhavam em todos os cantos, uma presença que se espalhava como uma doença. Não eram apenas os militares que estavam envolvidos. Havia outra força, mais escura, mais antiga, que também queria o que caiu do céu. As pessoas se viravam umas contra as outras. A confiança desaparecia. A sanidade se esvaía. O que era real? O que era imaginação? A resposta se perdia nas profundezas do medo. O que as irmãs viram não era uma criatura, mas uma janela. Uma janela para algo que não devia ser visto, para um mundo que não devia nos tocar. Uma vez aberta, a janela não se fecha mais. E Varginha, a partir daquela noite, passou a ser um lugar amaldiçoado. Os anos se passaram. O incidente de Varginha se tornou lenda, folclore. Mas a verdade permanece nas sombras, como um fantasma à espera. Os olhos vermelhos ainda brilham no escuro, nos sonhos de quem se lembra, nas anotações empoeiradas de quem investigou. O que era aquela criatura? De onde veio? O que ela queria? As respostas são alusivas, como névoa ao amanhecer. Talvez nunca saibamos. Talvez seja melhor assim. Talvez algumas perguntas não devam ser respondidas, para que não sejamos consumidos pelo horror que se esconde no desconhecido. E você? O que acredita ter acontecido em Varginha? Você já sentiu a presença do inexplicável? Se você se atreve, compartilhe suas teorias, seus medos, seus relatos. Ajude-nos a entender esse mistério que paira sobre a pequena cidade de Minas Gerais. Porque, afinal, o silêncio também fala, e os olhos vermelhos, eles sempre observam. No silêncio da noite, quando as luzes da cidade se apagam e as sombras se alongam, os ecos do passado ressoam com mais força. Hoje, vamos adentrar em um mundo onde o tempo não cura todas as feridas e onde as paredes de uma casa guardam segredos sombrios. Preparem seus corações, pois a história que vamos ouvir é real e o medo que ela provoca pode ecoar para sempre. Meu nome é Benjamin e durante anos fui um cético, mas uma experiência que vivi em um pequeno vilarejo na região serrana de Minas Gerais mudou minha perspectiva para sempre. E o que eu vou contar agora, vocês dificilmente encontrarão em livros ou filmes. Esta é a história do Eco da Casa da Colina. Naquela época, eu estava fazendo uma pesquisa para um livro sobre arquitetura colonial e um amigo me indicou um vilarejo remoto, onde o tempo parecia ter parado. Lá, no alto de uma colina, havia uma casa antiga, construída no século XIX, que parecia emanar um ar de mistério e abandono. Me hospedei em uma pousada próxima e todos os dias subia a trilha que levava até a casa, me sentindo cada vez mais atraído por seu encanto sombrio. Nos primeiros dias, eu só sentia a melancolia do abandono. Os cômodos estavam vazios, os móveis cobertos de poeira, as paredes manchadas pelo tempo. Mas havia algo que eu não conseguia explicar. Era como se a casa estivesse me observando, como se estivesse viva,
esperando por algo. Uma noite, enquanto eu trabalhava na varanda, ouvi um sussurro. Não era a voz de alguém, mas sim como se a própria casa estivesse falando. No começo, achei que fosse o vento, mas a cada noite os sussurros se tornavam mais nítidos, mais familiares. Comecei a notar pequenas mudanças na casa. Um livro que aparecia na mesa, um copo que mudava de lugar, uma porta que abria sozinha. O que começou como uma curiosidade se transformou em medo. Decidi procurar por registros da casa, mas o vilarejo parecia ter perdido suas memórias, como se ninguém quisesse falar do passado daquele lugar. Em um dos arquivos antigos da cidade, encontrei uma menção a uma família que vivia ali, os Menezes, uma família de fazendeiros que desapareceram misteriosamente no início do século XX, sem deixar rastros. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Uma noite, enquanto dormia na pousada, ouvi um som de passos na rua, mas quando fui verificar, não havia ninguém. Na noite seguinte, o som era mais perto, mais forte. Parecia que alguém estava correndo em direção à minha porta, mas quando abria, não havia ninguém. O eco dos passos me seguia, mesmo quando eu estava dentro da casa, como se estivesse ecoando em todos os cômodos. As janelas começaram a se fechar sozinhas, as sombras se moviam de maneira antinatural, e o sussurro se transformou em vozes. Eu ouvia as vozes da família Menezes, como se eles estivessem aprisionados na casa, repetindo seus últimos momentos de vida. Mas entre as vozes havia uma em especial que me chamava pelo nome, uma voz fria e calculista que parecia vir de dentro de mim. Uma noite, a casa começou a tremer. Os objetos se moviam sozinhos, as paredes rangiam e as vozes se tornaram um grito ensurdecedor. Era como se um portal tivesse se aberto e a casa estivesse tentando me engolir. Eu corri para fora, tropeçando e caindo na trilha, enquanto ouvia a voz que me chamava pelo nome com um tom de raiva e desespero. A última coisa que eu vi antes de desmaiar foi a figura de uma mulher na janela, um rosto pálido e olhos sem vida, que parecia sorrir para mim. Na pousada, com um curativo na cabeça e sem lembranças de como havia chegado lá. Não voltei a casa. Deixei minhas pesquisas, minhas coisas, tudo para trás. O eco da casa da colina ainda me assombra, um lembrete de que existem lugares que é melhor não explorar e que às vezes a curiosidade pode nos levar a um caminho sem volta. E você, já ouviu o eco do passado? Se você gostou dessa história e quer explorar mais os mistérios que se escondem nas sombras, inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E compartilhe nos comentários qual eco do passado te assombra. Sua história pode ser a próxima.